Oi, rádio ouvintes, tudo bem? Ai, começou uma barulheira. Eu liguei o microfone e o cara começou a batucar ali em cima. Aquelas coisas, né? Bom, hoje eu tô solita no mas e mesmo assim a vida segue, né? Porque a gente é sozinho, na real. Olha, outra vez filosofar agora. Não, na verdade, eu tenho ajustado esse programa aqui no andar da carruagem, né? Evidentemente que esse barulho vai nos atrapalhar, né? É difícil, tem muito barulho. Vou rolar um som e vou ali falar com o cara, pedir pra ele, por favor, parar de batucar na minha cabeça ao meio-dia, não é hora de batucar, né? Então vou rolar um som que eu adoro. Na verdade, essa música ficou famosa com o Eric Clapton, mas aqui a gente ouve com o seu criador. Vamos lá. Opa! Ouvintes, olha só, acabou a música, eu fui lá, voltei, o cara disse que ia parar e parou, e inclusive a música parou antes, né? Mas enfim. Tudo bem com vocês? Vamos lá, agora tem um barulho que vem da rua. Mas a vida é assim, cheia de... louca, fica sempre filosofando. Cheia de interferências, nunca é exatamente aquilo que a gente imaginou. Bom, vou comentar algumas leituras do dia aqui, né, que eu fui me deparando aqui uma das coisas que eu mais gosto de fazer é começar o dia lendo, né, o noticiário através dos canais que eu escolhi para me abastecerem de alguma dose de realidade. Nem tanto assim também que eu não chego a me aprofundar na maioria das coisas, porque de verdade não me interessam, entendeu? Ela é alienada. Sou. Para algumas coisas sou bem alienada, assim, não tenho a mínima... Assim, não tenho o menor interesse. Não tem, por exemplo, quer ver um troço que não me afeta, assim, mas de forma alguma, não tenho a menor vontade de ler o noticiário, de me inteirar. Esse julgamento aí dos acusados do mensalão, nada disso me interessa. Aquele blá, 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 não me interessa minimamente. Ok, é importante isso, a democracia, o caramba, bababá, tá ótimo, então façam e tal, só não me chamem pra assistir, né, que eu não vou. E, assim, ok, acho que é necessário, mas eu fico pensando no Brasil, e não é por isso que eu não me interesso. Eu acredito que não vai acontecer nada com essas pessoas. Essas pessoas podem até ser condenadas sei lá como é que se eles condenam à prisão mesmo, ou o cara fica inelegível, não pode seguir a carreira política por algum tempo. Eles dão um jeito, eles voltam, eles não são presos, eles dão uma curva
E as pessoas ficam assim, ai, olha, tu vê, eles foram punidos. Não vão ser punidos, não vai acontecer nada, então não acredito que aconteça, né? Então, assim, as coisas são assim, a política se perpetua assim, e assim, não tenho muita ilusão em relação a isso, não tenho vontade de acompanhar. E ok, quem acompanha tem todo o meu respeito, meu apreço e tal, mas não é para mim esse troço. Mas enfim, eu leio coisas outras, né, que me interessam de uma maneira mais intensa. Eu busco saber, claro, toda essa parte do noticiário de cultura me interessa, né? Então eu leio sobre música, sobre cinema, sobre teatro, sobre literatura, e isso me faz bem, né? Mas também leio outras coisas, tem alguns cronistas assim, tem uns que eu vou atrás, que eu quero ver, que eu acompanho, e independente do assunto do cara, me interessa o olhar, né, da pessoa. Hoje, o Contar do Caligares, que não é um cara assim que eu realmente seja super interessado, às vezes nem leio e tal, assim, mas ele às vezes traz assuntos interessantes. Hoje ele fala sobre internação e força de vontade, e a edição do jornal, ele escreve na Folha, botou em destaque uma frase que ele escreveu enfim, no corpo do texto, durante o texto, e a frase diz o seguinte: de que adianta nos fecharmos num spa se não temos a força de vontade para respeitar um regime? É uma boa frase, né? E por conta dessa frase eu fui ler a reportagem. A reportagem não, a crônica. E ele fala então de uma série chamada Intervenção, que vai ao ar num canal a cabo chamado A&E. Eu não sei o que é isso, é Art and Entertainment, mas Intervenção é bom, enfim, não sei o que quer dizer, não sei nada de canal de TV, tá? Diz ele aqui, ele botou até o link ali, eu até vou olhar depois. Trata-se de um reality show produzido no Brasil, no qual cada episódio apresenta um dependente químico. Os de crack foram maioria. Aliás, saiu hoje uma outra matéria em vários locais dizendo que o Brasil é o maior consumidor de crack do mundo. Melhor em tudo, entendeu? Para matar, né? Não sei qual é a posição do Rio Grande do Sul, mas já vi ali que é como é que é? A região sudeste que tem uma... Mas daqui a pouco já vão dizer que aqui é que é o melhor, né? Aqui eles consomem mais. Mas enfim, voltando. Reality show produzido no Brasil, no qual cada episódio apresenta que é filmado, o dependente químico, em sua vida cotidiana e familiar para um documentário, entre aspas, tá essa expressão, para um documentário. Isso é o que o dependente acredita. Na verdade é um reality show. Bom, no fim, o indivíduo, esse tal dependente, é convidado a uma reunião surpresa com as pessoas mais próximas. Nessa ocasião, um psiquiatra sugere que o dependente consinta em ser internado para se desintoxicar e se curar. Aí ele segue dizendo, o Contar do Caligares, que até agora todos aceitaram e eles são entrevistados na clínica, alguns meses depois da internação, estão lá limpos, bem melhor, mas a pergunta que ele faz é: o que acontecerá depois que eles voltarem para a dita vida ativa? E aí ele diz assim que o programa transmite a impressão de que a internação é a única solução e um tiro certeiro, enquanto, infelizmente, as estatísticas são deprimentes, especialmente no caso do crack. Ele diz que, em média, 5 anos depois de qualquer tratamento, mais de 80% voltaram a usar a droga. Está falando aqui em relação ao uso do crack, né? Ele acha interessante o programa porque ele dá uma visão do que significa ser dependente
e familiar de um dependente num contexto de classe média que é bem diferente daquelas pessoas assim que têm a sua vida destruída pela droga e andam perambulando pelas ruas e os chamados noias errantes, né? Então, quando o programa mostra esse problema da droga e inclusive notadamente do crack dentro das famílias de classe média, aí a compreensão e a apreensão do problema muda um pouco, né? Porque as pessoas começam a entender que, opa, não precisa estar lá na rua embaixo da ponte, né? Pode estar dentro da minha casa, do lado da minha casa, enfim. No mais, o programa da A&E me levou a pensar sobre internação, diz o Contardo Caligares. Eu agora estou lendo. Por que seria interessante que os outros nos proibissem alguma coisa da qual queremos, mas não conseguimos nos desfazer? Por exemplo, de que adianta nos fecharmos num spa? A frase é aquela que me levou a ler o artigo. De que adianta nos fecharmos num spa onde passaremos fome se não temos a força de vontade para respeitar um regime? Será que uma imposição externa pode nos ajudar a combater um hábito ao qual não sabemos resistir? E aí ele narra que uma experiência de um médico, suponho que seja um psiquiatra chamado Roy Baumeister, que em 98 fez a experiência, tem um livro aí publicado por ele que se chama Força de Vontade. Tem uma pesquisa, a pesquisa original pode ser encontrada na internet em PDF. E o Contardo dá ali o link e, enfim, artigo científico, assim, né? Então, olha como é que era a experiência. Os pesquisadores arregimentaram 3 grupos de estudantes famintos. Tá? Todos eles tinham que resolver problemas de geometria que eram insolúveis, mas eles não sabiam que esses problemas eram insolúveis. 3 grupos famintos de estudantes e tal. O primeiro grupo foi direto para a tarefa de tentar resolver os problemas de geometria. O segundo grupo ficou primeiro diante de cookies de chocolate, aqueles biscoitinhos de chocolate deliciosos, e tiveram autorização para comer livremente. O terceiro grupo também foi exposto aos tais cookies de chocolate, mas eles não podiam comer. Eles só podiam comer rabanete, que também tinha no local. Então, recapitulando, o primeiro grupo entrou, os 3 grupos estavam famintos, estudantes famintos. O primeiro grupo entrou, foi direto a resolver os problemas porque não tinha nada para comer. O segundo grupo tinha lá cookies de chocolate à disposição, podia comer quando quisesse. O terceiro grupo também tinha os tais cookies, mas eles não podiam comer, só podiam comer rabanete. E aí, o que aconteceu? Aí ele diz assim, o grupo 1 se esforçou em média 20 minutos tentando resolver os problemas insolúveis. Grupo 1, o que não tinha nada para comer. O grupo 2, igualmente. Os que comeram os cookies de chocolate foram lá e tentaram resolver os problemas por uma média de 20 minutos. O grupo dos rabanetes, aquele que viu os cookies de chocolate, mas não podia, para a Lola brincando com elástico aqui na mesa. Não, neguinha, aqui ó, a mamãe não quer, a mamãe é ótima. Para, Lola, não pode. Ó, bonitinha, toma. Bom, o terceiro grupo, como eu falei, o primeiro e o segundo gastaram basicamente o mesmo tempo, a média de 20 minutos, tentando resolver. E o terceiro grupo, que foi tratado a rabanete, desistiu da tarefa em 8 minutos. 8. E aí ele vai para 2 interpretações possíveis. Interpretação 1. Talvez
as frustrações não tenham valor educativo. Não é proibindo os cookies que criaríamos pessoas capazes de perseverar no esforço. Não, Lola, não é para comer, mas Lola, ela comeu a coisinha de elástico, pronto, vai passar mal. Lola, mas que isso, Lola? Não tá passando fome? A Lola tá no regime de elástico de cabelo. É que sabe aquelas borrachinhas de amarrar dinheiro que se vê nos bancos? Ela comeu um troço aqui. Mas que isso, Lola? Tá me olhando apavorada agora. Voltando aos rabanetes. Talvez, diz o Contardo Caligares, as frustrações não tenham valor educativo. Não é proibindo os cookies que criaríamos pessoas capazes de perseverar no esforço. Ao contrário, liberar os cookies seria uma condição para fomentar em todos uma grande força de vontade. Essa é a interpretação 1. Interpretação 2. Talvez os que tiveram que se controlar para resistir à tentação dos cookies, aqueles que não podiam comer, viram, mas não podiam comer, tinham que comer rabanete se quisessem, porque eles estavam com fome, lembra? Então, talvez os que tiveram que se controlar a tentação, tenham esgotado a sua força de vontade a ponto que não lhes sobrou força alguma na hora de abordar os problemas de geometria. Se em vez de estarem na mesa, os cookies estivessem trancados a 7 chaves ou ausentes, como estavam para o grupo 1, os estudantes não precisariam se cansar para se impedir de comê-los. Então, a pesquisa justificaria, por exemplo, a internação. Alguém se encarrega de proibir para que eu não tenha que fazer o esforço de me abster. Com isso, talvez eu possa me dedicar mais eficazmente a outra coisa, tipo meu futuro, o planejamento da minha reinserção social, etc, etc. Agora, e depois que tiver liberado, que os cookies estiverem liberados e que a vida entrar numa, digamos, naquela fase assim de normalidade, né? E aí, o cara volta a se drogar, ou como é que faz? O que acontece? Então, é uma experiência interessante essa, né? Então, assim, o esforço para se autocontrolar a ponto de não cair de boca nos cookies foi tão grande, pelo menos é isso que a pesquisa mostra, que as pessoas não tiveram ânimo, não tiveram energia suficiente para dedicar mais à resolução dos problemas de geometria, que, ao fim e ao cabo, era o objetivo do exercício. Era isso, era entrar para fazer, entendeu? Eu achei interessantíssimo esse teste, essa pesquisa, né? Porque escancara um funcionamento, uma maneira de ver. Claro que dá para assim, a pesquisa justifica o rigor da internação ou justifica a permissividade? Aí fica a critério do prezado ouvinte aí, né? Porque serve para os dois, me parece. Agora, para mim fica assim, mais fica dentro de umas, claro, né, se é que se pode dizer isso, que é melhor canalizar a energia para coisas realmente com essas coisas assim realmente importantes, né? Não dispersar a energia. E essa coisa de que a punição ou a proibição, o interdito funciona, não, né? Porque os caras que comeram os cookies de chocolate se esforçaram pelo mesmo tempo do que os que não comeram.
Ou seja, não fez diferença. Agora, mostrar e proibir, para quem estava de fome, foi muito mais desgastante, né? Muito mais difícil. Mas enfim, aqui a Dauriano, o Ungarete, os queridos que estão sempre ouvindo. E não tem problema, aqui estão dizendo que tá boa, na boa, que vai rolar na caixinha de areia o troço depois lá, o elástico. E pois é, eu deixei a música tocando com o microfone aberto, né? E saí fazendo barulho, conversando com a gata, fazendo horrores. Chamei, eu liguei até pra água, acho, né? Não, eu já tinha ligado, depois liguei antes. Mas enfim. Bueno, eu tinha separado aqui alguns poemas para rolar para vocês e eu vou rolar um do Drummond, que é muito bonito. Vamos lá. O próprio recitando. Opa, só um pouquinho que não rolou. Olha aí que eu fiz alguma babada aqui. Agora sim. Vamos lá. São. Não, vamos de novo. Não amei bastante. bastante. Parei. Vamos de novo. Confissão. Não amei bastante meu semelhante. Não catei o verme, nem curei a sarna. Só proferi algumas palavras melodiosas tarde, ao voltar da festa. Dei sem dar e beijei sem beijo. Cego é talvez quem esconde os olhos embaixo do catre, e na meia-luz tesouros fanam-se, os mais excelentes. Do que restou, como compor um homem e tudo o que ele implica de suave, de concordâncias vegetais, murmúrios de riso, entrega, amor e piedade. Não amei bastante sequer a mim mesmo, contudo o próximo. Não amei ninguém. Salvo aquele pássaro, vinha azul e doido, que se esfacelou na asa do avião. Declaração de amor. Minha flor, minha flor, minha flor, minha flor, minha prímula, meu pelargônio, meu gladiolo, meu botão de ouro, minha peônia, minha cinerária, minha calêndula, minha boca de leão, minha gérbera, minha clívia, meu cimbídio, flor, 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 flor amarilis, flor anêmona, flor azália, clematite minha, catileia, delfínio, estrelícia, minha hortense gerânia, meu nenúfar, rododendro e crisântimo e junquilho meus, meu ciclame, macieira minha do Japão, calceolária minha, dália begonha minha, forsythia íris, tulipa rosa minhas, violeta, amor mais que perfeito, minha urze, meu cravo pessoal de defunto, minha corola sem cor e nome no chão de minha morte. Essas coisas. Você não está mais na idade de sofrer por essas coisas. Há então a idade de sofrer e a de não sofrer mais por essas coisas? As coisas só deviam acontecer para fazer sofrer na idade própria de sofrer? Ou não se devia sofrer pelas coisas que causam sofrimento, pois vieram fora de hora e a hora é calma? E se não estou mais na idade de sofrer, é porque estou morto, e morto é a idade de não sentir as coisas, essas coisas? Bacana, né? Essas coisas. Já ouviu 3 poemas com o Drummond. Essas coisas, a declaração de amor que eu amo, né? Ele vai enumerando espécies de flores e é lindo. Fica um súbito, ele faz a mágica das palavras, né? Porque ele faz só uma enumeração e fica uma coisa cheia de significado, né? É lindo. E tem a confissão, que foi o primeiro.
Deixa eu contar para vocês aqui, eu queria achar mesmo. Eu tô trabalhando numa espécie de resgate, eu tô transcrevendo, tô digitalizando alguns cadernos que a gente utilizava na década de 80 na Ipanema FM. Assim, era uma época sem internet, não tinha e-mail, não tinha nem CD. Aqui eu tô vendo aqui que a gente fala muito em... tinha spot, um cartucho
Well, your CD collection looks shiny and costly. How much did you pay for your bad Moto Guzzi? And how much did you spend on your black leather jacket? Is it you or your parents in this income tax bracket? Now tickets to concerts and drinking at clubs, sometimes for music that you haven't even heard of. And how much did you pay for your rock and roll t-shirt that proves you were there, that you heard of them first? Now, how do you afford your rock and roll lifestyle? How do you afford your rock and roll lifestyle? How do you afford your rock and roll lifestyle? Oh, tell me. Oh, yeah, alright. Alright. Oh, yeah, alright. Oh. How much did you pay for the chunk of his guitar, the one he ruthlessly smashed at the end of the show? And how much will he pay for a brand new guitar, one which he'll ruthlessly smash at the end of another show? And how long will the workers keep building him new ones, as long as their soda cans are red, white, and blue ones? And how long will the workers keep building him new ones, as long as the soda cans are red, white, and blue ones? Yeah, 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 right, oh no. Aging black leather and hospital bills, and tattoo removal and dozens of pills. Your liver pays dearly now for youthful magic moments, but rock on completely with some brand new components. Now, how do you afford your rock and roll lifestyle? How do you afford your rock and roll lifestyle? How do you afford your rock and roll lifestyle? All right, oh yeah. So good, oh baby. Excess ain't rebellion. You're drinking what they're selling. Your self-destruction doesn't hurt them. Your chaos won't convert them. They're so happy to rebuild it. You'll never really kill it. Yeah, excess ain't rebellion. You're drinking what they're selling. Excess ain't rebellion. You're drinking, oh yeah, you're drinking what they're selling. Oh, yeah, oh, right, oh, yeah, yeah. Oi, ouvintes, voltei. Ai, olha, foi uma confusão, te contar. Aí o cara botou a bombona e virava e caía água. Bom, tá, não precisamos. Eu parei então falando do livro, né, quer dizer, o projeto de livro, né, estou trabalhando para que role isso. E aí, queria muito achar que... nessa época eu fazia o Clube do Ouvinte, que era um programa muito legal. Como não era assim uma época como a que a gente vive hoje, em que todo mundo tem acesso a tudo, né? A gente, achar qualquer disco, tu vai ali no iTunes, pimba, lançamento, velharia, qualquer coisa, tá tudo lá. YouTube, 1000 canais para achar sons raros, estranhos, tá? Naquela época era uma
dificuldade, era um trabalho assim de arqueologia e de pesquisa. Primeiro, estar antenado com o que rolava de mais novo, de mais novo, os lançamentos, enfim, as tendências, o que estava rolando, o que fazia diferença. A gente tinha que estar muito ligado, lendo tudo que saía, porque não era facilidade, né? Era pedreira. E depois ir atrás dos sons e conseguir os discos era outra pedreira. Então tinha esquema de loja importada, esquema de neguinho que viajava para fora e trazia, enfim, todo tipo de esquema, porque se a gente dependesse só do material de divulgação que as gravadoras mantinham na época quando existia a gravadora, a gente ia ficar muito limitado, né? E aí, esse Clube do Ouvinte era um programa em que os ouvintes eram convidados e provocados e desafiados a irem à rádio, apresentar um especial que durava 1 hora, sobre o seu artista preferido, seu artista, seu estilo, ou enfim, o recorte era livre, né? E era muito bacana. Então muita gente que depois foi trabalhar em rádio e tal fez assim a sua primeira aparição no ar e seu primeiro exercício para ver se aquele troço era legal mesmo na própria rádio, no caso na Rádio Ipanema, dentro desse programa. Então as pessoas iam lá, mandavam carta ou telefonavam. Em geral era telefone, né? De, eu queria fazer um Clube do Ouvinte, como é que... Aí eu explicava como é que a pessoa tinha que fazer o roteiro desse programa de 4 horas, 4 blocos e tal. E aí as pessoas iam lá, marcavam, a gente fazia a chamadinha e entrava. Então teve especial de tudo, né? De Frank Zappa, Jovem Guarda, tudo. E era muito legal. E os ouvintes da Ipanema sempre foram assim, ouvintes muito interessados em música, né? Porque a rádio mostrava outras coisas que as outras emissoras não mostravam, assim, se permitia ousadias, assim, em termos de som, e o público se identificava muito com isso. E claro que um público desses era um público que tinha conhecimento e interesse, né? Mas aí eu não estou achando exatamente aqui, mas teve um momento... Bom, a história do caderninho. O caderninho, como a gente não se encontrava, como eu falei, trabalhei durante muito tempo à noite, eu não encontrava os outros locutores, eu não encontrava o Mauro, eu não encontrava a Mary, não encontrava o Newton, não encontrava... Na época tinha também na produção, olha que produção, Jimmy Joe e Júlio Reni. O Júlio, ele fazia um trabalho que aqui está nesse ano de 88, ele fazia, então, as bandas novas, que ele recebia o material das bandas novas. Então, ele botava aqui pra gente no caderninho, olha, chegou um som da banda tal, da cidade tal, ou mesmo de Porto Alegre, formada fulano, é um pop assim, assim, assado, Aqui eu vi em 88 o começo assim, o início de uma cena hip hop na cidade e no país, num certo sentido, né? Que era o começo também, quando começou a onda em São Paulo. Eu fiz um dos primeiros programas de rap, o primeiro, que era Motherfuck. O nome do programa, a gente não conseguia patrocinador, ninguém queria patrocinar o programa se chamava Motherfuck. Mas era bem bacana. Depois o rap, né, se mostrou uma tendência assim, de muito apelo comercial, inclusive, né? Mas enfim, o que eu queria falar é que num dado momento aparece alguém querendo fazer um especial da Madonna. Isso era 1988 e eu fiquei na dúvida, porque o Nilo Cruz também, a Nara Sarmento, né? Tá, mas aí não contei. Como eu não encontrava com eles, porque eu chegava na rádio por volta das 6h30, 7 da noite,
Aí tinha a Voz do Brasil, que ainda tem, que loucura. E nesse horário da Voz do Brasil era a hora que eu aproveitava para fazer a minha programação e entrava no ar às 8. Cara, tem uma banda que... é que tem o 7 de setembro. E aí os caras estão ensaiando, claro. Vocês estão ouvindo? Deixa eu ver se dá pra ouvir. Dá pra ouvir um tambor ao fundo, né? A caixa dos caras. E aí, eu botei aqui no caderno. Era a minha maneira, é a maneira que eu inventei pra gente conseguir... Olha o que momento, a banda passando, né? Parece assim, a banda. Vocês estão ouvindo, né? E aí eu botei assim, olha, um ouvinte quer fazer uma ouvinte quer fazer o especial da Madonna e eu fico na dúvida, não sei se... Porque a gente não rodava a Madonna, a gente tinha uma cara fechada com a Madonna. A gente dizia assim, não, isso é muito pop, isso roda em todas as rádios, a rádio era a rádio rock. Gente, a banda tá cada vez mais lá. E aí eu botei, o que vocês acham, bababá. Aí a Mary falou que achava que sim, que era um ranço nosso, que a gente tinha que rolar. A Nara também falou que a gente gostando ou não era uma referência, uma influência importante dos anos 80. E aí o Jimmy Joe veio falar. Aí nenhum dos caras se manifestou. E eu botei assim, mas vem cá, tia, isso é... Olha só a banda. Isso é lance de... Eu botei aqui, ó. Aqui, ó. Um cara propôs um clube do ouvinte com a Madonna. Argumentou que a gente tem preconceito, mas ela tem uma bela história. É uma profi super competente, canta bem e segura um palco como ninguém. Quero saber a opinião de vocês. Vai pro trono ou não vai? Isso eu escrevi no dia 2 de novembro de 88. A Nara Sarmento respondeu assim: Kátia, sobre... a banda, tia. Kátia, sobre Madonna, acho que vai pro trono sim. A característica do clube do ouvinte não é o espaço para o cara falar sobre algo que ele curte. Claro que isso dentro do estilão da rádio. Não vamos cultuar Madonna porque não tem nada a ver. E que não curto o som dela, mas a parte de dança é bem legal. Mas que reine a democracia. Tem uma boa fatia do público da Ipanema que gosta do que a Madonna faz em geral. Aquela galera de gatas, namoradas de surfistas que vestem zump pra garotada e vai pra Garopaba no verão e imitam a Madonna em quase tudo. Sendo assim, why not? Isso foi a Nara Sarmento, né? Mary Mesari, depoimento about Madonna. Todas as poucas vezes que eu rodei, recebi tantos telefonemas contra como a favor. A última vez lembro que uma gata ligou e disse: pô, finalmente a Ipanema perdeu o ranço. Então sim, Madonna sim. Aí eu botei, pô, e só as gurias se manifestaram e aí vocês, boys, nada a declarar. E aí eu acho que o Jimmy foi o primeiro. Deixa eu ver aqui se eu acho. Né, que aí cada um escrevia, as pessoas reclamavam, sugeriam coisas, rolava de tudo, né? Era um caderno bem divertido. É isso que eu quero transformar em livro. Aí o Jimmy diz assim: me liguei agora nesse papo Madonna. Minha opinião como produtor de rádio e como ouvinte é sim. E por que não? Se tem clube do ouvinte do Legião Urbana e do Léo Gandelman, entre outros, por que não Madonna? Quer queiram ou não, Madonna é um padrão de comportamento e estilo visual musical dos 80. Qual seria o argumento pro não? O fato de não rodar Madonna na Ipanema? Não rodar Madonna na Ipanema? Como é que é mesmo? Ai, não, é difícil a letra do Jimmy. Não... Sei lá, é um preconceito bobo das pessoas da Ipanema que rançosamente acham que os ouvintes da Ipanema não querem ouvir Madonna, né? E aí depois o Mauro: questão Madonna, acho que a rádio não rodar Madonna é uma questão de estratégia e não de ranço. Ficaríamos igual às rádios que nós criticamos e que os nossos ouvintes fiéis também criticam. Não rodar Madonna e outras coisas do gênero é manter o estilo.
falo isso sobre a programação normal da rádio. Agora, acho que um programa especial, tudo bem. Todo mundo vai saber que naquela hora só vai rodar a moça, e até vale para ver a reação da massa. Pessoalmente, não me diz nada o som da Butcha. Butcha! Ai, caiu a marcação. Assim como Terence Trent D'Arby. Essas coisas. Agora, que ela é uma gracinha naquele filme, isso lá é verdade. Bom, enfim, né, ainda eu acho que rolou o tal do especial, não me lembro direito como foi a reação, mas deve estar registrado aqui no caderno, porque o caderno servia para isso, né. Então tô adorando lidar com isso. Ai, agora o telefone, todas as coisas vão acontecer. Eu vou rolar um som antes de me despedir de vocês, vou rolar aqui Flying Burrito Brothers. Vamos lá. Então é isso aí, a gente ouviu Flying Burrito Brothers. E a banda milhão aqui, né? Eu até fotografei ali, vou postar no paisagem da rádio elétrica, uma banda marcial embaixo da minha janela. Não deixa. Isso sempre me lembra da minha adolescência, da minha infância, né? Porque tinha essa coisa de. Tinha uma obrigatoriedade de marchar no dia 7 de setembro, era ditadura. E todas essas manifestações assim, de orgulho da pátria, um patriotismo fajuto e forçado, não eram estimuladas, eram obrigatórias, entendeu? Então as escolas, eu acho que entrava no calendário escolar, assim, tinha que ir. E tinha toda uma expectativa, e eu achava bacana, entendeu? Pela festa, né? Então, a gente tinha que... Me lembro que os ensaios eram na Oswaldo Aranha, e como eu era do Instituto de Educação nessa época, e a gente marchava, eram só gurias na época que eu estudei lá. Então a gente não tinha banda, e a banda era do Colégio Militar. Então rolava, né, rolava um clima. E, enfim, era divertido. Bueno, eu vou me despedir de vocês então, vou ficar aqui ouvindo a banda, enquanto a banda não passa eu fico ouvindo, e a gente se fala amanhã, né? Dei um pitaquinho do livro aqui, eu vou mostrando para vocês aqui com exclusividade, só para os ouvintes da Rádio Elétrica. Valeu então, uma ótima tarde. Amanhã é feriado, mas eu faço o programa igual, porque não tem esse negócio de feriado. Eu tô aqui ao vivo, do meio-dia a 1, de segunda a sexta, e agradeço aí a galera que tá ligada. Vamos nessa, e então é isso. Vou botar um som rolando para vocês, vamos ver, espero que o Edu faça às 2 da tarde, mas eu não tenho muita certeza não. Tá bom? Então aquele abraço para vocês, valeu a companhia, até mais.